Noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Continuando os estudos do livro Vinha de Luz, essa semana com o capítulo 38, que tem o título Servicinhos. E o versículo escolhido por Emmanuel foi: Antes sede uns para com os outros benignos, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Quando estudamos Emmanuel, tudo é uma oportunidade de aprendizado. Pensemos inicialmente no título escolhido, Servicinhos. Bom, servicinho é um diminutivo de serviço, certo? E serviço está ligado ao ato de servir ou de ser útil. Então, ele está nos chamando a atenção aos pequenos gestos do nosso dia a dia, aqueles que muitas vezes passam. Vejamos agora o versículo. Esse de hoje foi retirado da carta de Paulo aos Efésios. Somente como curiosidade, essa cidade de Éfeso está localizada no território da atual Turquia. À época de Paulo, Éfeso era uma cidade próspera que contava com o famoso templo a Ártemis, da mitologia grega, ou Diana, da mitologia romana. Esse templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Diana, ou Ártemis, era conhecida como a deusa da fertilidade. E havia muito comércio e sacrifícios em seu templo. Com isso, já podemos supor que sua comunidade fosse cheia de problemas e divergências com a comunidade cristã nascente. Éfeso também possuía uma sinagoga, em que tanto Paulo quanto Apolo lá pregavam. Foi lá também que residiram João Evangelista e Maria, mãe de Jesus, após a crucificação. Paulo passa por Éfeso algumas vezes, e uma delas permanece por aproximadamente 3 anos. A carta aos Efésios contém proporcionalmente um conjunto muito maior de recomendações práticas para a comunidade do que as demais escritas por Paulo, o que demonstra a intenção de indicar no cotidiano as ações que caracterizam uma conduta cristã, que se estende por muito além das paredes do templo de oração, englobando todos os aspectos da vida cotidiana de uma pessoa. Então, Paulo se utiliza das cartas para orientar sobre os problemas de interpretação dos ensinamentos do Cristo e também para corrigir ou adequar as condutas de comportamento da comunidade. Com isso, temos no capítulo 4, versículo 32 dessa carta aos Efésios: sede bondosos e compassivos, um para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou. É um ensinamento bem simples, e inclusive está presente na prece do Pai Nosso, ensinado por Jesus. Mas é tão complexo quando levamos isso para o nosso dia a dia. Vejamos que Paulo orientou a comunidade de Éfeso a serem bondosos e compassivos, pois aquela comunidade era muito voltada ao comércio e à adoração da deusa Diana. Isso poderia causar algumas divergências e polarizações. Interessante como nos dias atuais, essa mensagem para sermos bondosos e compassivos uns para com os outros não está aparecendo fora de contexto. No texto de Emmanuel, ele começa nos dizendo que muitos aprendizes se queixam da ausência de grandes oportunidades no serviço do mundo. Uns ficam desgostosos por não conseguir um cargo de alta relevância, outros porque não conseguem um destaque na mídia.
e que a maioria ande esquecida do valor dos pequenos trabalhos, aqueles que custam um gesto de boas maneiras, um sorriso ao encontrar alguém no elevador, uma palavra, aquele simples bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, com licença. Isso constitui serviço de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Estamos preocupados com o grande e esquecemos os servicinhos, aqueles que nos cabem em nosso dia a dia, as gentilezas diárias, aquelas com as pessoas ao nosso redor, aquelas das pessoas que são do nosso convívio. Temos diariamente inúmeras oportunidades de sermos úteis e fazer algo por alguém que está ao nosso lado, mas deixamos essas oportunidades passar por por não se lembrar das recomendações de Paulo. Sede bons uns para com os outros. Atualmente, existe uma preocupação enorme com o macro. Muitos estão preocupados em salvar o planeta, mais do que ajudar em casa. Precisamos refletir como é importante cada servicinho. Aquele feito, precisamos prestar atenção que esses servicinhos, o que podemos tirar de bom disso? Afinal de contas, tudo começa pequeno. A mais bela sinfonia, um dia, foi uma primeira nota. Precisamos valorizar o começo das boas obras, fazer aquilo que nos cabe e da melhor forma possível, evitando esperar um reconhecimento ou ficar calculando um retorno pela tarefa executada. Como ensinado no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Temos o dever de ser úteis com caridade em nossas atitudes. E vejam que este livro foi escrito na década de 1950. Depois de 70 anos, temos a impressão de que foi escrito agora, pois ainda patinamos nas mesmas situações, talvez até mais agravadas, devido às redes sociais e a esse distanciamento digital. Alguns de nós também pode dizer que evitam fazer esses servicinhos ou essas gentilezas por medo de uma resposta mais rude daquele que o recebe. Isso é uma possibilidade, sim, mas Emmanuel nos alerta desta forma. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes, em outro tempo, fomos nós igualmente cegos e perversos perante o Cristo? Então ele novamente nos lembra o quanto somos devedores e que nos cabe fazer aquilo que nos é oferecido. Lembram daquela frase do nosso lar que foi dita a André Luiz? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Minha capacidade hoje está em executar estes servicinhos. Por isso não devo buscar algo que talvez eu não tenha a competência necessária para executar. E continua, Emmanuel, não te mortifiqueis pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito, agora ou depois. É natural pensarmos só na parte boa, naquela parte grandiosa da tarefa. Quando pensamos nas tarefas de Paulo, lembramos logo do seu legado, das suas grandes obras, suas belas cartas. Mas, como escrito no livro Paulo e Estevão, foram muitas dificuldades, martírios, remorsos e trabalho árduo no tear. Vejam também o exemplo
ou melhor, os exemplos de Francisco de Assis, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, por trás do grandioso trabalho, há muito esforço, serviço, sofrimento e dedicação. Todos iniciaram com um pequeno serviço ao próximo. E Emmanuel finaliza seu texto assim: sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Nele repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe a vida ilimitada, compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. Em outra ocasião, Emmanuel também disse assim: começar com o Cristo é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificante. E a história que eu gostaria de compartilhar hoje, ela foi retirada do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Esse livro foi escrito por Ramiro Gama. Eram 8 horas da manhã de um sábado de maio. Chico levantara apressado, dormira demais. Trabalhara muito na véspera, psicografando uma obra de Emmanuel. Foi a pé mesmo para o escritório da fazenda. Ele não andava, voava, de tão veloz que caminhava. Ao passar de frente da casa da dona Alice, ela o chama. Chico, estou te esperando desde as 6 horas. Desejo uma explicação. Estou muito atrasado, dona Alice. Logo na hora do almoço lhe atenderei. Dona Alice fica triste e olha o irmão, apertando o passo pelo caminho. Um pouco adiante, Emmanuel lhe diz: volte, Chico. Atende a irmã Alice. Gastará apenas 5 minutos, que não irão prejudicá-lo. Chico então volta e atende. Sabia que voltaria. Conheço seu coração. E pede-lhe explicação. Como tomar determinado remédio homeopático que o Dr. Bezerra de Menezes havia receitado, por intermédio dele mesmo. Atendida, ela se alegra e despedindo-se. Obrigada, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. Chico parte apressado. E quando andavam lá para os 100 metros adiante, então Emmanuel, sempre amoroso, lhe pede: pare um pouco e olhe para trás. Veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e caminhando para você. Chico para e olha. Uma massa branca, de fluidos luminosos, sai da boca da irmã e encaminha-se para ele e entra no seu corpo. Viu, Chico? O resultado que obtemos quando somos serviçais? Quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? E concluiu: imagine se ao invés de vá com Deus, dissesse magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas bem diferentes, coisas cinzas, ciscos ou até algo pior. E Chico, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorri satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletindo nos menores gestos, aqueles com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. E para concluir, lembremos, a doutrina espírita nos esclarece que as diversas circunstâncias que nos rodeiam não são o resultado de conjunções fortuitas, mas o desejo da divindade ao nosso respeito e as necessidades que trazemos de crescimento e progresso. Saber aproveitá-las
aquilatando o seu devido valor, é passo decisivo no nosso amadurecimento espiritual, capacitando-nos a ser servidores do Cristo em toda parte, porque somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Graças a Deus.